E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? Na última rodada, o meu time, o Olé Feminino, fez 61,92 pontos, praticamente 62 pontos, e valorizei quase 3 cartoletas. Gostei bastante, porém queria mais. Eu acabei dando uma ousada na minha defesa com o Fábio Santos do Corinthians, pensando no possível pênalti na partida que não teve, e também com o Kahneman do Grêmio na questão de desarmes, mas ele acabou levando o cartão amarelo. Talvez se eu tivesse sido um pouquinho mais prudente, colocado peças mais regulares ou mais óbvias para a rodada, a pontuação teria sido melhor, porém eu gostei bastante. E vocês, quantos pontos fizeram e qual foi a valorização do time de vocês? Comentem aqui e depois eu vou responder vocês. Também me contem qual jogador foi o destaque no time de vocês. O meu principal destaque foi o meu meio de campo. Os 3 meias pontuaram muito bem: o Scarpa do Palmeiras, o Lima do Ceará e o Terans do Atlético Paranaense. Todos eles pontuaram muito bem e me ajudaram na 9ª rodada. E no time de vocês, quem foi destaque e quem foi a decepção? Falando em destaque, na Liga do Olé Feminino, a minha xará, Camila, foi o destaque entre as cartoleiras. Ela fez a maior pontuação, pontuou muito bem e foi a cartoleira que ficou em primeiro lugar na Liga do Olé Feminino, que, como vocês sabem, é uma liga voltada para o público feminino, para as gurias, mas também é aberta para todo mundo. Tem o link dela na descrição do meu vídeo. Caso você queira entrar, ainda dá tempo de participar. É uma liga institucional, fica disponível ali junto com a Liga Nacional, a Liga Pro, a Liga do Time do Seu Coração. Tem a Liga do Olé Feminino. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido em relação aos outros vídeos aqui do canal, por conta do tempo. Realmente. A minha escalação está disponível no canal do Cartola, vou deixar linkado para vocês aqui no vídeo, na descrição do vídeo também, e também no comentário fixado para vocês assistirem a minha escalação, realmente verem como que ficou meu time para rodadas, minhas apostas, quem vai ser meu capitão. Tudo isso está disponível no canal do Cartola, na minha escalação para o canal do Cartola, e aqui eu vou dar algumas sugestões de jogadores para vocês para a 10ª rodada. E a gente começa as minhas dicas pela minha indicação de goleiro para a rodada. Na minha opinião, o melhor nome é o Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, em casa diante do Sport, pensando sim em saldo de gols na partida. Ele é um goleiro mais caro, porém está rendendo muitos pontos no Cartola. O Sport não marcou gol em 5 partidas até o momento do Campeonato Brasileiro, então a possibilidade de SG é grande nesta partida. Por este motivo, a minha indicação é o Fernando Miguel. Outro goleiro um pouco mais seguro na questão de SG é o Cleiton, do RB Bragantino, em casa contra o Cuiabá. Uma aposta para vocês é o João Paulo, da Chapecoense. Jogando em casa contra o Corinthians, ele costuma fazer defesas no decorrer da partida, isso resulta em boas pontuações, ele tem uma boa média em casa. Jailson contra o Grêmio também é um bom nome, focado em defesas no decorrer da partida, e o Marcos Felipe em casa contra o Ceará, pensando também no possível saldo de gols, porque o Fluminense tem uma boa defesa. Na minha zaga, minha indicação para vocês é o Fabrício Bruno, do RB Bragantino, jogando em casa diante do Cuiabá. É um zagueiro que pode manter o saldo de gols na partida, faz boas pontuações, tem uma média superior a 4 pontos no Cartola, então é um nome que eu gosto bastante, apesar de ser um pouquinho mais caro, é um nome que eu gosto bastante. Oliveira, do Atlético Goianiense, por ser um zagueiro de custo-benefício, é super barato, menos de 6 cartoletas, e joga em casa diante do Sport. O Nino, do Fluminense, também é um nome que eu gosto, é um zagueiro super regular no Cartola. O Fluminense não levou gol no último jogo contra o Flamengo, agora joga em casa e recebe o Ceará. O Tite, do Fortaleza, também é um zagueiro bem interessante. O Fortaleza joga em casa contra o América Mineiro, que vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, porém o Tite ele tá indo muito bem no Cartola, fazendo boas pontuações, tá desvalorizado, então ele tende a valorizar nesta rodada. E o Gustavo Gomes, do Palmeiras, em casa contra o Grêmio, ele também é um zagueiro mais caro, porém pode sim render alguns pontos, principalmente se manter o saldo de gols diante do Grêmio. E o Natanael é minha indicação de lateral para vocês. Na verdade, ele joga como ponta, então é um jogador mais ofensivo no seu time para a rodada. Ele tem uma ótima média no Cartola. É um lateral mais caro? Ele é mais caro, porém compensa demais, porque ele tem potencial para assistência, para gol, finaliza bastante. E como eu falei, ele joga como ponta. Fagner, do Corinthians, também é um bom nome fora de casa contra a Chapecoense. Como eu também já comentei com vocês, a Chapecoense cede bastante desarmes para os laterais direitos, e o Fagner é um lateral que desarma bastante. Saravia, do Internacional, em casa contra o São Paulo, pensando também em desarmes, não em saldo de gol, mas em desarmes, ele pode ser um nome bastante interessante.
o Arana do Atlético Mineiro em casa contra o Flamengo, na perspectiva de ser um lateral mais ofensivo, pode pintar uma assistência ou um gol na partida. E um lateral um pouco mais acessível é o Edmar, lateral do RB Bragantino, jogando em casa diante do Cuiabá e pensando num possível saldo de gols para esta partida. Indicação de meio de campo vai ser um meia super regular na competição até o momento, que é o Gustavo Scarpa do Palmeiras, super participativo, contribui com os scouts e finaliza bastante. O Palmeiras joga em casa diante do Grêmio. Gosto bastante do Pikachu para essa rodada também, não está muito valorizado, apesar de ser um meia mais caro, ele não está muito valorizado, potencial para assistência, para gol, mitou na última rodada em casa contra a Chapecoense, vai que ele consiga fazer uma ótima pontuação também nesta rodada. O Arrascaeta do Flamengo como uma aposta um pouco mais ousada, porque ele precisa pontuar muito bem, quase 14 pontos para começar a valorizar, porém é um meia que eu gosto bastante, vocês sabem disso, tem potencial para ir muito bem na partida, por mais que seja jogo difícil contra o Atlético Mineiro. O Arrascaeta, ele é realmente um jogador bem diferencial. Gosto também do Zaratio do Atlético Mineiro, pode ser uma apostinha para vocês aí, mais ousada para a rodada. E por fim, o Vital é do Corinthians fora de casa contra a Chapecoense, que é um time que costuma mitar alguns meio-campistas, e o Vital pode ser uma aposta diferencial para essa rodada também. O destaque no ataque será o Arthur do RB Bragantino, o RB Bragantino líder do Campeonato Brasileiro, o time com mais gols marcados, então é super interessante ter no time um atacante do RB Bragantino, e o Arthur tem uma média de 10 pontos jogando em casa, potencial para assistência, para gol. Hulk do Atlético Mineiro contra o Flamengo, Hulk super participativo na temporada do Cartola, contribui demais com os scouts, se tornou aí o garçom do Atlético Mineiro, dando várias assistências, então é um nome que compensa bastante para essa rodada também. Inclusive o Pedro do Flamengo não marcou gol na última rodada, agora com a volta do Arrascaeta, acredito que o Flamengo vai ter mais criação no meio de campo e com isso a possibilidade do Pedro marcar um gol diante do Atlético Mineiro pode ser uma aposta, né, para essa rodada, o Pedro contra o Atlético Mineiro. Gilberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Bahia joga em casa e recebe o Juventude. Então o Gilberto, por ser artilheiro, com certeza também é um nome bastante interessante para a 10ª rodada. E o Gustavo Mosquito do Corinthians como uma aposta fora de casa também, jogando contra a Chapecoense, que é um dos times mais vazados da competição. E os dois melhores técnicos, na minha opinião, Maurício Barbieri do RB Bragantino e Eduardo Barroca, técnico do Atlético Goianiense. Eu gosto bastante deles para a rodada. Então são os técnicos que eu trago como sugestão para vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões para a 10ª rodada. Lembrando que a minha escalação está disponível no canal do Cartola, a escalação do Olé Feminino. Vou deixar o vídeo linkado no comentário fixado e também na descrição do vídeo, então confiram a minha escalação no canal do Cartola. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, curtam o vídeo, comentem, compartilhem bastante e, é claro, mitem muito na rodada de número 10. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!